Salmo 78, verso 1. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala conosco nessa noite, nos dá entendimento, que sejam as Tuas palavras e não as minhas. Toda a honra, toda a glória e todo o poder seja dado ao Teu nome. Amém. Aqui é um salmo de Asaf. E Asaf, ele vai contar uma história bem grande. Esse salmo tem mais de 70 versículos. Eu não vou ler todos, vou ler alguns aqui. E ele vai contar uma história sobre os feitos que Deus fez para os ancestrais, para os antepassados do povo de Israel. Só que quando Asaf vai contar essa história, ele vai relembrar grandes coisas que Deus fez. Porque o ser humano tem uma capacidade muito grande da gente esquecer aquilo que Deus fez de bom e a gente lembrar aquilo que de ruim aconteceu conosco. E com o povo de Israel não foi diferente. Então Asaf, ele vai começar a trazer alguns ensinamentos aqui. E quando até 11 horas, mas é brincadeira, você sabe disso. Vou procurar encerrar dentro do meu horário aqui até 9 horas da noite, com apelo, com ceia, com tudo, amém? Então tá bom. Verso 2 diz assim: falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. Quando Asaf fala, explicarei para vocês por meio de provérbios. Provérbios quer dizer que é algo muito importante, é algo muito específico, é algo de grande relevância e explicado de maneira simples. Então Asaf vai falar assim: olha, o que eu vou falar aqui é algo muito importante, muito relevante. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples para que vocês possam entender. Aí no verso 3 ele diz: são coisas que ouvimos e aprendemos. Repete comigo: ouvimos e aprendemos. Asaf não está falando algo que o povo não sabe. Asaf está dizendo: olha, é algo que a gente ouviu, porque tem coisa que a gente ouve e não aprende, não é? Tem coisa que a gente ouve e não aprende. Meu filho está aqui, minha mãe também. Tinha muita coisa que minha mãe falava: eu estou cansada de falar para você. Parece que você não aprende, menino. Que tem coisa que a gente ouve e não aprende. Aí às vezes o Lucas pergunta coisa da escola se eu sei. Eu falo: não sei. Eu falo: mas você não passou, você não estudou? Eu falei: estudei, eu ouvi e não aprendi. Tem coisa que a gente ouve e não aprende. Tem coisa que na igreja a gente ouve e não aprende. A gente vem aqui todo domingo, ou toda quarta, ou toda semana, ou todo mês, ou às vezes até todo dia. E a gente ouve e parece que a gente não aprende. Mas aqui o Asaf está falando: olha, a gente ouviu e aprendeu. Não é coisa que a gente não entende, não, é coisa que a gente sabe. E é sobre isso que ele vai falar. Aí ele está dizendo: não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Falar para descendentes e falar para os filhos é fazer com que a história fique viva. Isso aqui não é na Bíblia não, tá? É comentário meu. E deixar na memória daqueles que não vivenciaram. Quando eu conto algo para alguém, eu estou contando uma experiência para quem não vivenciou, e eu estou ensinando. Isso é óbvio, isso é normal. Agora, eu preciso manter essa história viva, porque tem o seguinte: quem aqui já foi impactado por Deus, já recebeu um milagre de Deus alguma vez? Levanta a mão. Isso, muito bem. Aquilo que Deus fez para você em determinada época, Deus faz todo dia? Sim ou não? Não. Não é todo dia que eu recebo grandes milagres. Não é todo dia que eu recebo coisas assim, que Deus faz algo pra gente, que a gente percebe, a gente vê, extasiado. Não é todo dia. Só que da sua vida cristã, ou desde quando você nasceu, talvez o seu nascimento foi um milagre. A gente não pode esquecer dessas coisas.
E por que é importante estarmos em igreja, numa comunidade cristã? Porque talvez hoje eu estou vivendo um tempo que faz tempo que eu não recebo algo de Deus, mas eu estou perto de gente que está contando: cara, Deus fez um milagre para mim, Deus abriu uma porta, Deus me curou de uma doença, Deus fez meu casamento restituir, Deus fez o meu filho voltar para casa, eu me livrei das drogas, eu me livrei da dívida, eu me livrei da morte. Porque é contando uns para os outros que a gente vai reforçando a nossa fé. E se você fica longe desse tipo de gente, a sua fé esfria cada vez mais. Aí Asaf está vindo para contar histórias que aconteceram lá, para quem já sabia, mas é importante ficar lembrando, porque senão a gente esquece daquilo que Deus fez. Pastor Tairone estava falando aqui sobre o medo, achei interessante. E às vezes quando eu estou com medo, eu quero agir por meu impulso, pelas minhas vontades e pelos meus desejos, e eu esqueço que já houve vezes que sem eu fazer nada, apenas orando e confiando, Deus foi lá e fez. Deus foi lá e abriu uma porta, um telefone tocou para você, você encontrou uma pessoa, do nada você encontra alguém e a sua história muda. A gente não pode esquecer que basta uma palavra para que tudo mude na nossa vida. Uma palavra que Deus disser, tudo muda. Fernando, eu estou esperando essa palavra e ela não está vindo, calma. Por isso que você não pode sair da igreja. A igreja é um lugar espetacular, aonde todos recebem o mesmo alimento no mesmo lugar. Pode ser o miserável, pode ser o trilionário, todo mundo recebe da mesma maneira. E é onde a gente está conectado com gente que tem fé, com gente que acredita, com gente que estava no fundo do poço. Hoje eu estou no fundo do poço e você não está. Amanhã eu saio do poço e você entra. Aí quem saiu do poço conta: olha, eu estive aí e saí. Então se eu sair, você sai também. E a gente vai contando os testemunhos e vai reforçando a nossa fé. Para quê? Para a gente não parar no meio do caminho. Vou tentar ficar parado aqui, beleza? Isso, obrigado. Posta uma foto bonitinha sem biquíni na internet, né? E diminui a testa, porque ela fica grande nesse telão aqui. Verso 5: Senhor Deus deu lei ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem. E eles, por sua vez, ensinavam aos seus filhos, ou seja, ia repassando. Assim eles também colocarão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, verso 8, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Não basta apenas ouvir e conhecer. Para caminhar com Deus tem que ter firmeza. Repete comigo: para caminhar no Evangelho, eu preciso ter firmeza. Eu preciso ter firmeza para dizer não para um convite que é muito bom. Eu preciso ter firmeza para dizer não para uma flertada. Eu preciso ter firmeza para dizer não para uma mentira. Eu preciso ter firmeza para dizer não para um adultério. Eu preciso ter firmeza para dizer perdoa. Eu preciso ter firmeza para eu me perdoar. Porque é isso que o Evangelho trata conosco. O Evangelho é confronto. O Senhor Jesus fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar paz contra os filhos, filhos contra os pais. Eu preciso ter firmeza para eu me posicionar com a minha fé. Eu preciso ter firmeza porque eu passei por um Awake. Cadê a galera do Awake? Está aí? Eu preciso ter firmeza porque amanhã é segunda-feira e a rotina está te esperando. O convite está te esperando. O sexo está te esperando. Talvez o vício está te esperando. Talvez o confronto, a tribulação, o problema, a proposta está te esperando. Talvez essa semana você tenha um esquema marcado e está te esperando. E eu preciso ter firmeza. Por que Asaf está falando que nunca foram firmes? Foram rebeldes e desobedientes. E ele está falando de um povo que teve experiência com Deus no deserto, que escutavam essas histórias. Porque muitas vezes,
para seguir o evangelho, você vai ter que abrir mão de dinheiro. Você vai ter que abrir mão de projetos e oportunidades, porque o Espírito Santo fala para você: não faça. E você vai ter que ser muito firme. O Espírito Santo fala para você: saia desse grupo, se afaste dessa pessoa. Precisa ter firmeza. E Asaf está dizendo isso. Eu não posso voltar para o caminho que eu estava. Eu não posso fazer coisas que eu sei que Deus não quer que eu faça. Eu já sei, eu já ouvi e aprendi, mas mesmo assim a gente faz. O apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é a nossa natureza humana. Aí olha o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. Aqui é Jesus falando. Lá no Getsemane. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. O banner aí, ó. A dor que pode curar. Porque esse salmo vai mostrar a ira de Deus sobre o povo de Israel. Verso 8, verso 9. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram da batalha. Porque a galera da tribo de Efraim, eles eram muito habilidosos com arco e flecha. Fugiram da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Verso 11. Esqueceram dos milagres. Meu irmão, como que eu posso esquecer no dia que Deus me tirou da desgraça? Só que a gente esquece. Por que a gente esquece? Ou porque a dor é muito grande, ou porque a alegria está muito grande, ou porque talvez eu estou achando que eu sou autossuficiente, ou eu acho que eu tenho muita habilidade, eu tenho muito know-how, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha inteligência, eu tenho sabe Deus o que, e eu esqueço. Ou porque eu estou conectado com um tipo de gente que não quer saber de Deus. É o que aconteceu com o povo de Israel. Por que Deus ficava irado com eles? Porque eles adoravam outros deuses, faziam outras coisas. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Se esqueceram dos milagres. Lá no meu quarto, onde eu tenho lá, eu estudo lá, faço devocional e tal. Eu tenho um objeto em cima da prateleira, que tem um símbolo lá. É uma marca. Uma canequinha, parecida com essa. Parecida com essa. Eu deixo lá para eu me lembrar do sufoco que eu passei. Da pressão que eu e a minha casa nós passamos. Que eu achava que eu ia morrer. Pressão. Não tinha força. Aí Deus, com uma palavra. Quem já viveu isso alguma vez? Você achava que você ia morrer. Você achava que era o seu fim. Você falou: mano, não tem mais escapatória para mim. É impossível. E de repente... eu deixei esse negócio lá, porque se um dia a minha crista querer subir, eu tenho que olhar para aquele negócio e falar assim: eu não sou nada. Porque aconteceu com o povo de Israel. Esqueceram dos milagres. Charles Spurgeon escreveu assim: temos forte tendência em escrever nossas tribulações em mármore e nossas bênçãos na areia. Porque qualquer coisinha apaga. Aí verso 12. Não, vou pular para o 17, que o tempo está rápido aqui, meu. Que relógio terrível isso aí. Verso 17. Mas os antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. Verso 18. Coloca o verso 18, por favor. Salmo 78, verso 18. Coloca aí, por gentileza. E pode deixar aí na tela. Isso. Repete comigo: de propósito. Não, repete com força, irmão. De propósito. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. De propósito puseram Deus à prova. Colocar Deus à prova é duvidar da fidelidade dele. Que aí eu fui para o hebraico, lá no chat GPT. Sou especialista em hebraico no chat GPT. Pensa no negócio top. Fiz um curso de hebraico, speed hebraico, 24 horas.
puseram à prova. Pode deixar lá, deixa lá. Essa palavra de propósito, deixa isso, pode deixar aí. Puseram Deus à prova. Isso aqui também está em Deuteronômios, que está falando assim: não coloque o Senhor Deus à prova. E foi a mesma coisa, com a mesma intenção que Jesus disse para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo instigou Jesus, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E está escrito, de propósito, tentaram a Deus pedindo comida. Mas isso era no deserto, Fernando. De propósito quer dizer com consciência. Por Deus à prova é duvidar do caráter dele. Podemos repetir isso querendo com que Deus faça as coisas no nosso jeito. Ou Deus me ajuda, eu não quero saber da igreja. Ou Deus me coloca numa posição privilegiada, ou eu não sirvo mais para a igreja. Buscamos atalhos quando achamos que Deus está demorando. Colocar Deus à prova é eu duvidar, e eu já ouvi: Fernando, nem Deus ajeita a minha vida. Deus não faz isso. Eu não acredito mais. Crente! Fernando, mas a dor é muito grande. O solavanco que eu recebi foi muito grande. Eu perdi a fé. Mas eu não posso colocar Deus à prova. O que eu posso fazer, se você ler o livro de Salmos, desde o Salmo 1, a grande maioria é Salmo de Davi. E dá para perceber bem quando é Salmo de... Se embora as Bíblias hoje está dizendo lá de quem que é o Salmo. Se você perceber, praticamente todos os salmos que Davi escreve, ele começa rasgando o coração dele, falando com Deus, reclamando: Deus não é justo, os meus inimigos me abandonaram, a minha família me abandonou, os meus amigos me abandonaram, eu estou sozinho, mentiram contra mim, me perseguiram, me afastaram da minha casa, não deixam eu ir no templo. Por que o Senhor virou o rosto para mim? Por que o Senhor deu as costas para mim? Por quê? Por quê? Por quê? Só que geralmente do meio para o final dos salmos ele fala: mas eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor vai se levantar, a sua mão vai ser estendida, o Senhor vai me dar a vitória, o Senhor vai me vingar, o Senhor vai me prosperar de novo, eu vou voltar a adorar no seu tempo, que o Senhor é Deus e eu te amo e quero ficar na tua presença. Se você precisa murmurar, faça isso com Deus, que aí não é murmuração, você está abrindo seu coração para Ele. Como que eu faço isso? Vai para o seu quarto, tranca a porta, ajoelha, deita, fica em pé, você senta, planta bananeira, faz o que você quiser, mas no seu quarto só você e Deus. Abre o coração, mas não se esqueça dos milagres. Eu não posso colocar Deus à prova. Eu não posso fazer com que uma prova se transforme em um teste para Deus. Aí Asaf vai seguindo. Verso 19, falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como o rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode nos fornecer carne? Quando o Senhor Deus, verso 21, ouviu isso, ficou furioso. O povo estava pedindo pão e carne, coisas simples, coisas do dia a dia. Dinheiro, emprego, trabalho, esposa, marido, mulher, filhos, oportunidade, cargo, atenção. E duvidando. Não é o pedir, é a maneira que pede. E como nós estamos numa época de imediatismo, às vezes eu estou sofrendo muito porque eu estou colocando Deus à prova. Asaf está falando para o povo de Israel, mas eu trazendo para hoje em dia, está falando para a gente. Tudo que está escrito na Bíblia a gente consegue aplicar atualmente. Não é o povo de Israel, sou eu. E por que ele ficou furioso? Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. Repete comigo: a ira. Porque não confiaram nele, não acreditaram que ele poderia salvar. Meu irmão, eu não sei o que você está passando. O Pai não me revela, só CPF 9. Mas deixa eu te falar, independente do seu caso, independente do que seja, ó, que eu já escutei muita história esquisita, história de dar calafrio, de dar ânsia de vômito.
Mas deixa eu te falar uma coisa: uma palavra de Deus muda tudo na sua vida. Não pense você que Deus não pode reverter o seu cativeiro, solucionar o seu problema. Fernando, é impossível. Matematicamente, esquece matemática. Deus não usa matemática, Ele é a matemática. Tudo é dele. Uma palavra dele muda tudo. Você não pode esquecer disso. O meu ministério acabou, foi destruído, me abandonaram, me chutaram, me jogaram fora igual um cão sarnento. Não tem problema. O Espírito Santo te pega, te dá remedinho, seus pelos voltam a crescer, você vai correr, você vai voltar a prosperar, você vai voltar ao seu ministério, você vai voltar para a sua vida, você vai voltar, mas você precisa crer. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse maná. E assim comeram o pão dos anjos, deu comida com fartura. Depois fez soprar do céu do vento leste, e o seu poder agitou o vento sul. Verso 27, sobre o povo fez cair tantas aves, que pareciam nuvens de pó, ou grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Verso 30. Mas, repete comigo, mas. Essa palavra mas. Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Me veio codornizes, codorna, como se fosse a codorninha. Quem já comeu codorna frita? Ai, credo. Não é pombo não, irmão, é codorna. Se bem que uma vez a minha avó, ela já faleceu. A gente morava num barracão no Jardim América ali. A gente tinha um galinheiro, cuidava. Minha mãe criava umas galinhas e eu também ajudava a criar. Uma vez a minha avó deu a doida, ela veio de São Paulo. Minha avó sempre foi da roça, minha mãe também foi nascida na roça. E os pombos entravam no galinheiro. Ela entrou no galinheiro e dava tapa nos pombos, pegava os pombos. Ela matou os pombos, despenou os pombos, limpou e fez de molho para nós comer no almoço. Minha mãe estava trabalhando, chegou nós chegamos da escola. Você lembra disso, mãe? E aí o meu pai e tal, meu irmão, meu pai, chegamos e ela, pá, você abre a panela, você fala, é um franguinho meio mirradinho. Deve ser caipira, né? Porque o frango caipira é as coxinhas dele. Aí nós comemos uma carne diferente. Meu pai comeu, meu pai era de boa demais, nós também. E ela falou assim: vocês gostaram da carne? Não, bom demais, vó. Então, tinha muito pombo no galinheiro, eu fui lá e matei. Nós estamos aqui vivos para contar a história, né? Ai, meu pastor Antes comeu também. Não sei se o pastor Antes está aí. Está aí não? Não sei se ele está aí. Comendo pombo. Codorninha no meio do deserto. Deus... Gente, eram milhões de pessoas. Deus mandou um monte e eles não acreditaram. A incredulidade nos afasta de Deus. Eu contei a história do pombo, você dá uma risada. Mas isso acontece com a gente. Às vezes você passou um perrengue grande, Deus te deu um livramento, Deus te deu alguma coisa. Aí passa um tempo, acontece outro problema, eu falo, não, Deus não vai me ajudar, agora eu vou ter que fazer sozinho. Não, cara, Deus é o mesmo. Aí o salmista segue. Por causa de quê? Porque o povo continuou pecando, errando. Por isso ele destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, é lógico. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Verso 35, eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Aí verso 36, mas todas as palavras deles, coloca o 36 na tela, mano.
por favor. Mas, daqui eu estou enxergando. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. Me responde uma coisa: quem consegue enganar Deus? Você acha que Deus não vê, irmão? Tem um salmo aí que eu não lembro o número dele, que fala assim: se foi Deus que fez os nossos ouvidos, e se foi Ele que fez os nossos olhos, você acha mesmo, você acredita que Ele não pode ver e ouvir tudo? Você acha mesmo que a gente tem a capacidade de enganar Deus? Mas todas as palavras eram mentiras. Tudo que diziam era apenas para enganar. Enganar quem? Enganar Deus. Não era para enganar o colega, era para enganar Deus, irmão. Eles voltavam para Deus em palavra, mas eles não voltavam em ações. Um coração contrito, um coração arrependido. Por isso que Jesus sempre pede, a Bíblia sempre fala: me dá o teu coração. É isso que Deus quer de nós, o coração, a sinceridade. O away que a gente vai lá, passa um final de semana, a gente sai quebrado, moído. Será que aquilo foi de coração? É amanhã que a gente paga para ver. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito. Porém Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Fernando, eu fiz uma coisa horrorosa. Deixa eu te falar, Deus te perdoa. É por isso que veio Jesus, e esse salmo vai terminar em Jesus, e hoje é ceia. Jesus já te perdoou, irmão. Você não tem que ficar vivendo nesse passado esquisito, mas não acabou. Ah, mas eu sempre lembro. É claro, você não vai esquecer da memória, mas você precisa lembrar também que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para perdoar os meus e os seus pecados, os meus erros e os seus. E você não pode esquecer, porque senão a morte dele foi em vão. Acredite, essa história sua, essas coisas erradas aí, o passado nebuloso ficou para trás, é daqui para frente. Ou você acha que Deus não tem essa capacidade? Olha o que está escrito. Fernando, mas a minha história é terrível. Mas sabe o que acontece? Às vezes tem pessoas que querem ficar com aquela culpa, carregando corrente. A cadeira aqui, essa cadeirinha aqui, carregando corrente. Pode ser isso aqui. Que negócio mais pesado. Pode ser isso aqui mesmo. Um negócio, uma canga, a canga do erro, da culpa, pesada, corrente amarrada em você. Esquece isso, irmão. Ai, coitado de mim, tadinho de mim, olha a desgraça que aconteceu. Eu sei. Você tem coragem de trocar a sua história triste pela história triste do colega do seu lado? Tem coragem? Porteira fechada, sem perguntar. Só fala alto, não precisa olhar para o lado. Fala assim: e aí, tem coragem de trocar comigo? Fala aí alto. Fala alto, irmão, tem coragem de trocar comigo? Porteira fechada, você não conta, eu não conto. Você descobre depois. Surpresinha. Larga isso. Tira a canga. É canga que fala, não é? Que põe em cima do cavalo? É canga, não é? É. Corrente. É cela. Não, o que põe no pescoço assim. A gaia. É isso aí. Eu não sou um cara da roça. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova. Foi só uma vez, foram várias. E entristeceram o santo Deus de Israel. Deus te livrou do vício, por que você está indo lá?
Deus te livrou do adultério, para que você está trocando mensagem? Deus te livrou da dívida, para que você está indo nessa velocidade toda? Deus te livrou da prostituição, para que você está mexendo com isso, Sansão? Você não pode com bebida forte, para quê? Ficar sentindo o cheiro de uva, para que entristecer o Espírito Santo? Ele te tirou da bagunça, para que passar perto? Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan. Ali fez com que os rios virassem sangue, os egípcios ficaram sem água para beber, mandou moscas para atormentar e rãs que estragaram seus campos, mandou gafanhotos para comer suas colheitas e destruir as plantações, chuvas de pedra destruíram as suas videiras e congeadas as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Aqui o salmista está falando do que Deus fez contra os inimigos do povo. Ele os destruiu como o fogo da sua ira e com o grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou como uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Deus, como pastor, conduziu o povo de Israel para fora do Egito e guiou para o deserto. Por isso que o tema da mensagem é uma ferida que cura, uma ferida que pode curar. Porque falam que um pastor, quando cuida de ovelha, se tem uma ovelha muito rebelde, ele pode quebrar a perna dela, para ela sossegar. Repartiu as terras da tribo de Israel, aí lá no verso 55, para que os israelitas morassem nas suas casas, morassem nas casas dos antigos moradores. Verso 56. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram os seus mandamentos, foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos, fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Deuses pagãos. Tinha um Deus, se não me engano é o Moloque, Baal, Moloque, Azerá, essas confusão aí. Como que eram os rituais desses deuses que o povo de Deus preferia fazer do que servir a Deus? Servir a Deus é simples. Ama seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Só isso. Mas o que esses outros deuses pediam? Que sacrificasse pessoas. Teve um rei, foi Manassés, se não me engano. Ele pegou, rei de Israel, pegou o filho dele. E aí tinha uma imagem, era uma estátua grande de bronze, que é com a mão assim, de bronze. Eles colocavam fogo nessa estátua, tanto fogo que ela ficava tão quente que ela ficava vermelha, flamejante, a ponto de pegar fogo sozinha. Eles pegavam uma criança, e colocavam em cima dessas mãos. O calor era tão grande que a criança berrava e ela enrugava, e os tambores tocavam para abafar os gritos de dor. Era isso que Israel fazia. Quando eu volto para o lamaçal que eu saí, é a mesma coisa, porque isso entristece o Espírito Santo. A deusa Azerá era a deusa da fertilidade, e a Bíblia fala muito desses três: Azerá, Baal, Azerá e Baal. Orgia, deusa da fertilidade. Você imagina como que eram os rituais que eles faziam? Entristecia a Deus, trocava Deus por isso.
Por isso que quando você vê assim, e Deus rejeitava aqueles deuses nojentos, eram esses que eu estou falando. Mas isso era antigamente, Fernando. Quando você assiste um vídeo que você sabe que não deve, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você negligencia o chamado que Ele te deu, meu irmão, o talento que Ele te entregou, você está entristecendo Ele. Quando você está deixando de lado a sua família, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando Deus te tirou do vício e você está sondando, está sentindo o cheiro da uva, você está entristecendo, é a mesma coisa. Já estou indo para o final. Verso 60. Ele abandonou a tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Tinha uma tenda, não tinha templo ainda, era a tenda. Tinha lá a Arca da Aliança, a presença de Deus estava naquela tenda, é como se Deus estivesse ali. Deus deixou que os seus inimigos tomassem a Arca da Aliança. Deus que deixou, que representava o seu poder e a sua glória. Se você não quer relacionamento com Deus, não é Ele que se afasta, é a gente que se distancia dEle. Ele está sempre aqui. É a gente que vai indo embora. Não quero. Eu quero vir para cá. Prazer, desejo, ambição, ganância. Dureza, hein? Eu queria ter pregado o Salmo 106. Aí hoje eu recebi uma ligação de um cara, um pastor. Eu preguei essa mensagem domingo passado na 85. Aí eu estava com o Salmo 106 prontinho. Mas sabe quando o Espírito Santo incomoda você e fala assim, não é esse, é o 78. Eu falei, não, o 78 é osso. É osso. Mas é ceia, para você pregar o 78. Aí o cara me ligou, do nada o cara me ligou. Tá aqui a ligação dele, tá aqui o WhatsApp dele. Ei, pastor, bom, desculpa estar te ligando aí, mas eu preciso te falar. Domingo passado você falou uma palavra, foi uma facada no meu coração. Foi como se uma espada atravessasse meu coração. Eu falei, aquela palavra foi para mim. Eu estava desviado, rodei, pá, e eu vou voltar a ceiar hoje, era hoje. Eu preciso só orar por mim, eu só quero te falar que aquela palavra mudou a minha trajetória. Falei, amém, irmão. Então vamos pregar o Salmo 78. Se coloque de pé, que hoje tem ceia. Tá vendo? Colocamos de pé para acabar a ceia. Eu dei um glória a Deus ali. Tô brincando, irmão. Preste atenção nisso aqui. Eu li em alguns comentários bíblicos, eu não encontrei essa visão, mas eu sei que é. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. Jesus veio de qual tribo? De Judá. O pessoal da ceia, se já quiser ficar no jeito aí, já para a gente adiantar o processo, você que não pegou o seu copinho da ceia, você vai dar um sinalzinho com a sua, espera o pessoal da ceia se posicionar aí e tal. O pessoal vai passar aí para te entregar, tá? Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Você é templo de quem? Você é templo de quem, trem? Do Espírito Santo. Você entendeu que Deus falou o seguinte: eu vou ter que mudar o plano, eu vou ter que mudar o jeito, eu vou tirar, eu não vou ter tenda, eu vou morar agora dentro do povo. E eu vou escolher a tribo de Judá. Ele está falando de Jesus aqui. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Você que está sem o copinho da ceia, dá o seu sinal. Vocês vão até aí? Quem tá sem o copinho da ceia? Tem um aqui, tem outro ali. Vocês vão até lá? Ó, tem um ali, tem do lado de lá, pouquinha gente. Isso. Fica com a sua mãozinha levantada que vai, né? Vamos ganhando tempo. Que eu tenho que fazer o apelo, nós temos que tomar ceia.
Presta atenção. O que Deus fez? A ira de Deus, ela estava consumindo o povo. Por quê? Por causa do pecado. Errado, está errado. Pare de fazer o que é errado. Não brinque com Deus. Hoje é dia de ceia. Apóstolo Paulo fala: examine o homem a si mesmo. Mas por que é examine? Porque tem que ser de coração. Não pode ser por mentira, entende? Deus olhou e falou assim: a minha ira está sobre esse povo. A natureza humana é horrível. Eu vou ter que mandar Jesus para lá. Não vai ser tenda mais, vai ser dentro deles. E vai vir da tribo de Judá, aquela que ele tanto ama. Por isso que quando Jesus é batizado, ouve a voz: esse é o meu filho, que eu amo. Ei, Jesus! Eu fico imaginando o diálogo lá no céu. Você vai ter que descer. Chegou a hora. Sabe quando Jesus está no Getsemane, ele ora uma vez, ora duas, ora três, na terceira vez ele volta, os discípulos dormindo, ele fala: acorda, vocês não conseguem vigiar, mas chegou a hora. Quando Jesus fala, chegou a hora, aí é a hora que ele é levado preso. Até então ele não tinha deixado, porque ele tem o poder sobre tudo. Deus deve ter falado para Jesus: ó, chegou a hora, você vai ter que descer. Você vai viver como um ser humano, homem de dor, experimentado no trabalho, sem parecer nem formosura. Você vai ter que ser submisso à sua mamãezinha. Você vai ser criancinha, você vai crescer. Você vai ter que pregar a minha palavra. Você vai ter que ensinar o povo. Você vai treinar uns caras complicados, assim como nós. Você vai ter amigos, você vai ter companheiros, mas eles vão te trair, eles vão te abandonar, eles não vão acreditar em você. E você vai ser pego por um complô de pessoas que não vão compreender o que você está fazendo. E eles vão querer te matar. E eles vão fazer isso. E vai ser morte de cruz. Eles vão te pegar, vão te bater, vão te cuspir, vão te injustiçar. Você vai ficar quase nu na frente de muita gente. Eles vão dilacerar você com 40 chibatadas. A sua carne vai ser arrancada, viu, Jesus? E vão te pregar numa cruz de madeira, como se você fosse um pedaço de carne. E mesmo assim, ainda vão tirar onda de você, vão esculachar de você, vão duvidar de você. Um do seu lado vai duvidar de você, o outro vai até acreditar. Você vai pedir água, eles vão te dar vinagre. A dor foi tão grande, a pressão, a ira de Deus caiu em cima de Jesus. Era para mim e para você. Foi em cima dele. E ele falou: Pai, por que me abandonaste? Mas ele não desistiu. Eu acho que deve ter passado um filme na cabeça dele. Desde o começo dos seres humanos, da humanidade, até a gente hoje, vendo tudo que acontece. Jesus deve ter olhado para isso tudo e falou assim: é por eles. Aí por fim enfia uma lança. E ele morre. Quando ele morre, os amigos desacreditaram. E ele tinha falado: eu vou morrer, mas eu vou voltar. Esqueceram. Só que você sabe da história. No terceiro dia, primeiro dia silêncio, dor. No segundo, silêncio total. No terceiro, ressurreição. Ele vai, ele ressuscita.
Depois ele vai aos céus, ele fala: vou deixar o meu Consolador, porque sozinho você não consegue. Deixa eu te falar, meu irmão, em nome de Jesus, você não está sozinho. O Espírito Santo habita dentro de você. Aí o Espírito Santo fica conosco aqui. Agora, toda vez que Deus olha, Deus vem com a ira dele, porque nós somos pecadores. Deus olha, ele vem com a ira dele, mas quando olha para você e olha para mim, ele vê a marca do sangue. É o sangue de Cristo que não deixa a gente ser consumido pela ira de Deus. Quando o diabo olha para você e quer te acusar e quer te condenar, ele vai ver a marca do sangue. E é por isso que hoje é ceia, é para a gente lembrar desse troço. A gente tinha que tomar ceia todo dia. A gente não pode esquecer. Eu sei que é difícil. E para fechar, eu preciso fazer 2 convites. 2 desafios. E daqui a pouco a gente vai ceiar. Eu sei que geralmente quando a gente vai fazer apelo, ou depois que toma a ceia, você vai embora. Me ajuda, irmão. Você quer guerra agora, tá? Tem nada a ver comigo, tem nada a ver com a igreja. Agora é muito espiritual. Alguém um dia fez o apelo e você entregou a sua vida para Jesus. Hoje é a sua vez de ajudar a gente a vir aqui na frente. O primeiro é você que precisa se reconciliar. Não é porque você está desviado. Desviado está todo mundo, porque todo mundo é pecador. O problema é que você afastou dele. Você afastou dele, você tirou a aliança. Já viu o casal que dá um tempo? Vai dar um tempo. Está aqui a aliança. Talvez você deixou a aliança em cima da mesa. Falou: Jesus, está aqui a aliança, não quero mais. Jesus está falando: a sua aliança está aqui te esperando. Vamos colocar no dedo de novo? Vamos voltar a caminhar com ele? Vamos voltar? Se você precisa tomar essa decisão de voltar para Cristo, reativar o seu ministério, voltar a acreditar, voltar a ter fé, voltar a fazer o que você fazia, o sangue de Cristo está sobre você. Você vai repetir essa oração comigo. Combinado? Você que precisa tomar essa decisão. E você que está no YouTube, se você precisa voltar para Cristo, você vai escrever assim: eu vou voltar. Repete comigo essa oração: Senhor Jesus, nessa noite eu me reconcilio contigo. Me perdoe, Senhor. Eu sei, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e vai voltar para me buscar. Senhor Jesus, eu coloco de novo a aliança contigo. Amém. Simples. O evangelho é simples, não tem firula. O segundo desafio é para você que precisa tomar uma decisão e entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que você tem Deus no coração. Eu sei que Jesus mora no seu coração. Mas você precisa fazer um ato profético. Senhor Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Eu vou te dar uma oportunidade de você fazer isso aí onde você está, para você declarar para Jesus: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diante dos homens eu faço isso, eu te reconheço e quero caminhar contigo. Toma minha vida nas tuas mãos. Se você precisa tomar essa decisão hoje, é uma oportunidade que eu estou te dando. Você vai repetir essa oração após mim. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a ti. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém.